Boa tarde a todos. Que o Senhor possa abençoar o teu dia, a tua tarde. Estou tirando aqui um tempo, né, do tempo que Deus me deu, né, que me abençoou com esse tempo, para falar um pouco da palavra de Deus, né. Esse vídeo, irmãos, é para quem interessar, né, aquele que tem desejo de aprender da palavra do Senhor, de beber da sua água, né, a água da vida. Queria ter essa oportunidade aí com os irmãos, com os amigos, com aqueles que não se dizem irmão também, mas que querem ouvir, têm interesse por algum motivo, né, da palavra de Deus. Queria falar hoje sobre bênçãos, né? É um assunto polêmico, mas eu acho que não tem nenhum assunto na Bíblia que não seja polêmico hoje em dia. Então, eu aproveito a oportunidade para falar, irmãos, e vou tentar ser o mais breve possível. Por isso eu resolvi dividir esse vídeo em dois vídeos, né? Pelo menos. Existem mais aspectos dessa questão das bênçãos, mas eu vou resumir pelo menos em duas esferas. A que nós vamos abordar hoje, irmãos, seria a maior esfera, né? Aqui abrange as criaturas de Deus. Tudo que Deus criou, né? Todos os seres, né? Deus criou todo o universo. E Deus, a Bíblia diz que ele se demonstrou ao homem, né? Que ele se revelou através de tudo que foi criado e foi feito, né? Então, quem acredita na figura de Deus, nem que seja para dizer que não crê, então esse sabe que Deus existe. Ele pode não concordar e pode teimar, mas essa é a verdade. Bom, irmãos, a respeito dessa questão das bênçãos, significa o seguinte: nós temos a esfera espiritual e temos a esfera terrenal, né? Na esfera terrenal, que é a que nós vamos falar hoje, ela também tem a parte espiritual. Como funciona? Na Bíblia você vai ver princípios, certo? E que demonstram o caráter de Deus, aquilo que ele quis revelar àquele que se interessa pela palavra de Deus. Lá você tem, por exemplo, a lei da semeadura. A quem essa lei se aplica? A todos. É um exemplo. Você vai ver muito isso nos livros do Antigo Testamento, falando sobre isso, porque Israel, o povo judeu, eles são o povo terrenal de Cristo. Eles são o povo que Deus escolheu para demonstrar através desse povo como Deus gostaria de que as pessoas se relacionassem, agissem. Então Deus deu a eles a lei, deu ensinamentos, deu os profetas. E um exemplo, lá em Deuteronômio, eu acho que não, eu não vou lembrar capítulos, não guardo mais, irmãos, porque não me interessa. Mas eu me lembro da palavra do Senhor. Então lá fala que Deus ele deu a vida e a morte, né? Bênção e maldição para eles escolherem. E ele vai dizer um grupo de coisas que eles devem fazer, que seriam as coisas boas, né? E um grupo de coisas que seriam as ruins, seriam maldições e seriam bênçãos, né? E quando está terminando o texto, ele fala: é bom que vocês escolham a vida. Dou a morte e a vida, bênção e maldição. Escolham a vida para que você viva, você e sua família. Pronto, isso é um bom exemplo de como se aplica isso. O que é que significa? Que todo mundo que não crê em Deus e os que creem, todos eles estão sujeitos às leis da natureza, da gravidade, né? A lei da inércia, todas as leis. E também a lei da semeadura, que é aquilo que você plantar, você vai colher. Se você não plantar nada, você não vai colher nada. Se você plantar coisas, espinhos, né? Então você vai, espinhos, cardos, né? Você vai colher isso. Se você plantar frutos, você vai colher frutos. E isso vale para a nossa vida, para todo mundo. Para o ateu, para o espiritualista, né? Que vive em religiões espiritualistas também serve. Então tudo isso funciona assim, irmãos. Você tem que... Isso é coisa que você faz com seu esforço, a sua dedicação. Você estuda, passa na prova, e arranja um bom emprego no futuro, pronto. Isso Deus não interfere. Não é que você vai fazer isso daí e porque você não é cristão, Deus não vai te abençoar. Ele abençoa sim quem não é cristão. É por isso que dá essa grande confusão de algumas pessoas acharem assim: tem tanta gente ruim fazendo coisas ruins e são abençoadas. Claro, é nisso que Deus fala. Por exemplo, algumas coisas Deus deixou para todos: o sol, a chuva, o vento, o planeta Terra, o mar, certo? E isso ele não vai tirar. O ateu não acorda de manhã sem ar, né? O sol não nasce para ele, nem chuva. Não tem isso. Deus ele trata nesse aspecto, nessa esfera onde todos são criaturas de Deus, todos são iguais nesse sentido.
Agora, e o cristão? Né? Dentro dessa esfera, que nós também estamos, nós somos os filhos de Deus, né? Não somos apenas criaturas, somos criaturas e somos filhos, né? Agora que cremos em Jesus. Alguns vão se zangar, com certeza. O ateu vai se zangar e dizer, poxa, quer dizer que eu não sou filho de Deus? Isso é um absurdo, que Deus mal é esse, por isso que eu não acredito nele. Não, irmãos. Você não acredita em Deus, então você não devia nem ficar zangado, né? Então a verdade é que Deus ele trata com e não quer dizer que ele trata melhor os filhos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele trata até com mais rigor. Porque é muito comum um filho de Deus, quando faz uma coisa errada, ele é repreendido, às vezes até com a morte. E às vezes uma pessoa, um ateu, não vou falar somente de ateu, mas qualquer pessoa, um espiritualista que está fazendo. Nós temos aí exemplo daquele cara da religião, né, espírita, que ele fazia abominações, né, estupro, roubo, etc. E ele prosperou durante muito tempo, né? E alguém pode dizer assim, Deus não estava vendo? Claro que Deus estava vendo. Mas aquele homem era adorado como um Deus aqui na Terra. Como tem muitas pessoas de outras religiões e cargos políticos e etc. que aí são adorados como deuses e ninguém quer que toque neles, a não ser que aqui apareça um escândalo, né, e etc. Bom, de qualquer forma, nos que nos interessa é isso. Você tem que fazer as coisas corretas para não ser preso, para não ser mal falado. Você que é cristão, você tem um testemunho aqui a dar. E Deus, ele regula esse testemunho. Se você não faz as coisas que Deus determinou para você fazer, que estão na Bíblia tem coisas para você fazer para a vida aqui na Terra e você ser abençoado nesse sentido. Não é que Deus escolhe bênção para cristão, não é isso. É a lei da semeadura. Se você faz aquilo, você será abençoado. Não precisa você estar em igreja, não significa isso. E quem não faz, independente de religião ou não, vai ser punido ou vai deixar de colher. Então é basicamente isso. No outro vídeo eu falarei sobre as coisas espirituais que são bem mais amplas. Embora a gente não veja, né, a Bíblia também fala que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Isso a gente não vê. Quer dizer, eu que sou cristão e você que é cristão, nós vemos sim. Mas as pessoas não vão ver. Não acreditam, né? Quando você recebe um valor, você está com a dívida e não pode pagar, e de repente do nada alguém te ajuda, ou esse dinheiro cai como se fosse do céu, né? Literalmente. É um exemplo, né? Mas eu vou dar outros exemplos. Não quero que o vídeo fique muito longo, né? E não quero entrar um vídeo no outro. Mas basicamente assim, irmãos. Esse negócio de você ir à igreja e o cara te promete, ó, você tem que dar o dízimo, dar não sei o que você vai ser abençoado. Isso é papo furado. Me desculpem, certo? Porque eu já fui das religiões, então eu sei do que eu estou falando. Inclusive eu era um que estava lá na frente pedindo também, né? Não para mim, né? Mas eu sei como é que funciona o mecanismo. Mas não é assim que funciona para Deus. Se você tem uma família para sustentar, sustente sua família. Não vá tirar o pão da boca do seu filho para dar nenhuma igreja milionária, que Deus não fica contente com isso, eu lhe garanto. Então, basicamente isso, irmão. Para o vídeo não ficar muito longo, é disso que eu estou falando. Que se você quer ser abençoado, se você quer ter respeito, respeite. Respeite as autoridades, siga a lei, dentro do que for racional, claro, né? E aí Deus ele vai te abençoar nesse sentido. Se você trabalha, você recebe, você planta, você colhe. E é isso aí, irmãos. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido alguma coisa para quem tem alguma dúvida, que ele possa ter abençoado você de alguma forma. E se alguém tem algum tipo de dúvida, eu deixo aí os comentários, né, para você fazer perguntas e em breve eu vou reunir algumas perguntas que forem feitas e vou fazer um vídeo sobre elas. Então, eu vou fazer um vídeo que fica maior e vou postar no YouTube, né? Lá eu tenho mais tempo. Então, quem quiser ver, vai estar lá. Tá ok? Um abraço a todos. Um beijo no coração. E que Deus guarde você e sua família. Até mais.